Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para trazer mais um vídeo, dessa vez será um react. O react não é sobre a pessoa do vídeo, não é sobre as pessoas, mas sim sobre as ideias e sobre as crenças que algumas denominações evangélicas ou cristãs têm a respeito. Vamos falar sobre 3 assuntos básicos: sobre outras denominações, sobre o ato sexual ou vestimentas e a situação daquele medo e terror que é colocado, que é o inferno. 3 coisas que serão faladas aqui. Primeira coisa, sobre outras denominações, o que uma pessoa pensa de outras denominações, o que uma pessoa pensa dentro de uma crença sobre vestimentas e sobre sexo. E, por último, sobre o inferno. A gente vê até pastores dizendo que a gente só sabe falar mal das igrejas dos outros. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu estou aqui para entregar o que Deus mandar, do jeito que Ele quiser me usar, eu dou. Então Deus ele precisa de alguém para mandar um recado. Ele precisa de alguém para falar. Ele já tinha, assim, entre aspas, já tinha a Bíblia, que seria a sua palavra, né? Agora ele precisa de mais pessoas para estar enfatizando a sua vontade. Vamos lá. O que é preocupante é que todas as pessoas que se colocam numa posição entre Deus e os homens, sempre entre a ideia de Deus e os homens, são geralmente pessoas que não são confiáveis, tão confiáveis. Eu não estou generalizando, mas boa parte das pessoas que se colocam na posição entre uma divindade e o restante do povo, geralmente não é a divindade que está falando, e sim o próprio interior da pessoa que quer que as outras pessoas façam aquilo que ela quer que façam. Passou um tempo, outra sequência para a Igreja Universal veio. Eu vou voltar aqui. Que primeiro ela fala que não vai falar mal de ninguém. Ela vai colocar a divindade, né? Ela fala assim, ó, não sou eu que estou falando da pessoa, é a divindade que me mostrou isso a respeito dessa pessoa. Primeiro ela fala que não vai falar mal de ninguém. Primeiro eu estou fazendo análise não da pessoa, mas das ideias que a pessoa está trazendo. A gente vê até pastores dizendo que a gente só sabe falar mal das igrejas dos outros. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu estou aqui para entregar o que Deus mandar, do jeito que Ele quiser me usar, eu dou. Passou um tempo, outra sequência com a Igreja Universal veio. Eu fui arrebatado de novo. Entrei pelas portas de... Esse arrebatado, eu coloquei aqui para vocês entenderem, o arrebatado que se usa nas igrejas, principalmente igrejas pentecostais, é um tipo de sonho lúcido ou um transe hipnótico mesmo, que geralmente as pessoas que estão ali, elas se sentem como, popularmente falando, uma projeção astral, se sentem saindo do corpo e se projetando em outro lugar, vendo, ouvindo, sentindo outras coisas. Eu já falei sobre sonho lúcido aqui, depois eu recomendo que vocês verifiquem, e a projeção astral. Mas vamos continuar aqui só para vocês verem. De uma delas, e o Senhor dizia para mim, observa, aí eu via o seu presidente no púlpito dizendo assim, meus amigos e meus irmãos, o pacto que eu fiz com Satanás terminou. Ela está falando do Edir Macedo. E agora ele está vindo me buscar. Porque terminou o pacto. Chegou a hora dele vir me buscar. Ele está vindo. O presidente da Universal, quem é o presidente da Universal? Me despeço de vocês. Porque o pacto acabou. Nós combinamos. Eu não sei a idade dele, não me foi revelada. Mas ele dizia que ele tinha combinado com Satanás. Com o diabo, que e quando ele chegasse na tal idade, foi na Igreja Universal. Quando eu chego lá, tá a voz do seu presidente falando nas caixas de som, pregando. E o Senhor disse, ouça a voz dele, escute com atenção. E quando eu escutava, não era a voz dele, era uma voz áspera, uma voz forte, grave. E o Senhor disse, esta é a voz de Beelzebul,
que assume o lugar do meu Espírito Santo na vida dele e deles aqui nessa igreja. Olha só, ela fala, geralmente acontecia muito lá, algumas pessoas que diziam estar endemoniadas, sempre falava, eu estou dominando a Igreja Universal, a Igreja da Graça, a Igreja Mundial, todas as igrejas, menos a igreja que ele estava ali sendo entrevistado, né? Normalmente você vai ver também na Universal algumas pessoas dizendo que estão endemoniadas, falando, eu estou dominando a Igreja Mundial do Valdomiro. Aí outros vão falar, lá na Igreja do Valdomiro, outras pessoas que dizem estar endemoniadas, eu estou dominando a Universal, a Igreja da Graça e tudo mais. Então, existe uma certa disputa, mesmo que inconsciente, entre como se fosse a falácia do escocês, né? O escocês de verdade. Quem que é a igreja verdadeira? É a mais rígida? É a menos rígida? É a que tem culto todo dia? É aquela que proíbe brincos, anéis? Aquela que proíbe saias, como a gente vai ver depois? Ou nenhuma? Na verdade, praticamente todas estão certas quando diz que a outra está errada, né? Quando diz que a outra não é a verdadeira, porque nenhuma é verdadeira. Esta igreja é comandada por Beelzebul. E aí eu nunca entrei numa igreja universal na minha vida. Fui arrebatada até. Ela fala que nunca entrou numa igreja universal, mas foi arrebatada para dentro de uma. Vamos falar aqui sobre o sexo, já que a gente estava nesse tema. Comi aquela mulher a semana passada, dizia o nome da fulana. Vou comer outra essa semana e o mês que vem já tem uma para mim comer o mês que vem. E você, como é que tá aí na sua vida amorosa? Como é que você tá aí com a sua vida amorosa? Com essa epidemia que não deixou ninguém sair, nem deixou ninguém namorar, vários memes, né? Aqui ela tá falando, ela tá fazendo uma crítica sobre as pessoas que falam que tá pegando muita gente. Cuidado com esses pastores que dão uma de psicólogo, de sexólogo, mandando você apimentar a sua relação, porque você vai pro inferno e vai ser torturado. O Senhor me mostrou também as mulheres que Deus dá um barquinho e elas vai pro inferno e vai ser torturado. O Senhor me mostrou também as mulheres. Espera aí, por que vai pro inferno e vai ser torturada? Vamos entender o raciocínio aqui. Cuidado com os pastores que querem apimentar sua relação com conselhos para que o casamento não se desmorone. Ela fala assim, cuidado, que esses conselhos podem fazer você ir pro inferno. Com esses pastores que dão uma de psicólogo, de sexólogo, mandando você apimentar a sua relação, porque você vai pro inferno e vai ser torturado. O Senhor me mostrou também as mulheres. Se você apimentar a relação para tentar salvar o casamento, a ideia, né? Para você tentar salvar o casamento, você vai pro inferno. Mulheres que Deus dá um barquinho e elas querem um Titanic, viu? Lá elas vão ter serpentes espinhosas enorme de várias metragens. Olha que ela tá fazendo uma propaganda para muita gente. Ela fala assim, olha, lá no inferno vai ter serpentes de vários tamanhos e espinhosas. Eu acho que muitas mulheres aí vai querer ir pro inferno por causa dessa propaganda aí. Quem ficar miando como gato em cima da cama nessas horas de intimidade com o outro, o Senhor diz que é réu do fogo do inferno. Você pode me chamar de herege, de mentirosa, mas foi isso que ele me disse. Faça a prova de Deus, busque. Ela fala nada baseado na Bíblia em lugar nenhum do cristianismo. Ela está falando coisas que ela está supostamente ouvindo dentro da mente dela e ela interpreta como se fosse Deus. Ela tem talvez
não vou dizer alucinação, mas o que acontece muito quando a pessoa está muito envolvido com uma crença religiosa dentro de um movimento pentecostal, ela não ouve literalmente. Casos que eu já fui pentecostal, profetizei, revelei, e naquele movimento você não ouve a voz. Você tem a intuição, que é como se fosse... algumas pessoas sim ouvem a voz, mas a grande maioria não ouve a voz. Elas têm a intuição. É como se você percebesse algo que fosse muito evidente. Vem à tona uma intuição fortíssima, ou seja, ela teve a intuição fortíssima, baseado no regulamento que é rígido da Deus Amor e baseado em questões primitivas do cristianismo, não primitivas da idade primitiva, mas primitiva de fundamentalismo, que o sexo é sujo, é errado, dentro de algumas situações cristãs. Então, dentro da intuição dela, é evidente que o prazer sexual seria uma coisa que a divindade dela não aceitava. Então, possivelmente, aquela intuição dela, as pessoas sentem prazer, que geme, que vão sentir mesmo a emoção sexual, ela vai ser réu do inferno. Morra calado com a sua esposa na cama. Não diga um ai. Pois ele disse que quem disser alguma palavra dessas que eu acabei de dizer é réu do fogo do inferno. Ele disse que esse negócio de chiado, de miado, é pomba gira na traseira do casal. É para usufruir do seu prazer. Calado. Calado. Calada. Calado. Glória a Deus. Viu? Glória a Deus. Glória. Tudo que Deus deu tem limite. Já viu um touro pedindo a vaca para mudar de posição? Já viu uma égua? Já vi uma égua pedindo para mudar de posição? Bom, ela acredita na Bíblia, ela acredita que teve a jumenta que falou pro cara não bater nele. Ela acredita que teve uma serpente que falou para Eva, come aqui, ou, sei lá, abre as pernas que eu vou te mostrar como ser igual a Deus. Essa foi a ideia da serpente, né? Ou a jumenta falando, por que você está me batendo? E por que ela... Não é para rir, hein? Quem ri não vai pro céu. Égua com o cavalo? Pedindo para ela se sentar assim, assim, assim? Hein? Para ela ficar de lá, de 4 ela já está, que é o normal. Já visse o cavalo pedindo o burro, a mula, pedindo a sua parceira para virar para frente, para trás, de lado, sentar-se em cima dele e outras coisas. Senta aqui. Mas os macacos, e tem muitos leões que fazem sexo com a própria, vamos dizer assim, com o próprio macho. Leão macho fazendo sexo com o macho, macaco macho fazendo sexo com macaco macho, e outras situações, fazem em cima da árvore, embaixo d'água, várias situações aí que os humanos gostariam de fazer. Glória a Deus. Essas roupas mundanas, essas saias rachadas, essas calças fusô, essas calças com... Aqui tem um detalhe. Quando eu estava lá, na Igreja Deus Amor, conversando com uma colega, ela estudou para auxiliar de enfermagem, conseguiu se formar e quando ela conseguiu uma proposta de emprego, ela não foi, ela recusou porque tinha que usar calça. Eu não falei nada porque ela é uma pessoa muito fundamentalista. E na época eu não estava com a mente tão aberta assim. Então eu fiquei quieto, mas ela recusou uma situação. Ela estava numa situação difícil, desempregada, difícil, e mesmo assim recusou o emprego por causa da calça.
E aí me faz lembrar uma piada que uma vez, quando eu já tinha mudado de igreja, né, um colega da Assembleia falou, criticando o pessoal mais fundamentalista, principalmente das igrejas mais pentecostais. Ele falou assim, olha, teve um pastor que estava pregando no púlpito e falando, calça comprida é do diabo, calça comprida é do diabo. Aí chegou uma mulher e falou, calça comprida é do diabo pra mulher, né? E pra homem. Aí ele falou, não, o homem pode usar calça comprida, a mulher não pode. Aí ela foi e deu uma calça pra ele. Aí quando ele abriu o envelope, a sacola era uma calça daquelas bem apertadinhas de mulher. Ele falou, não, mas essa calça é de mulher. Ela falou, mas você não falou que a calça era só para homem? Olha a contradição da mente das pessoas. E outra, eles fundamentam muito essa questão da calça ou da saia para mulher lá, se eu não me engano, no Deuteronômio ou Levítico, que fala que o homem não pode usar roupa de mulher nem mulher roupa de homem, mas naquela época e naquele contexto, os homens, se eu não me engano, usavam um vestido menor do que a mulher. Usavam tipo saias e as mulheres usavam um vestido até lá embaixo. Os homens usavam saias, quase vestidos, naquele contexto. Na Escócia, os homens usam saias e é tranquilo. Isso não muda a masculinidade. E outra, naquele mesmo contexto, se for defender a lei mosaica, as roupas que ela está usando aqui, ela está usando 2 tipos de tecido, o que não podia usar 2 tipos de tecido. Então, já era, hein? 613 mandamentos na lei. Comprida das mulheres, esses vestidos horrorosos colados no corpo. O Senhor me mostrou uma vez que isso é leviandade, que ele vê uma serva vulgar com essas roupas. Esse jovem com essas camisetas que aparecem os mamilos do jovem. Camiseta não é roupa pra ninguém usar. Camiseta não, pra ninguém usar. Ela só serve pra dormir e olhe lá, porque se for transparente... Essa pombageira que te põe pra fazer física correndo na rua, com calças apertadinhas, fusô, com short de física dentro de casa, ela vai cair por terra. Essa maquiagemzinha, essa coisinha na pele que tu usa que o diabo manda, ela vai cair por terra. Porque Jesus é grande para te libertar ainda, terra seca. E se Jesus ele quisesse, depois vamos falar aqui sobre o inferno, e se Jesus volta quando ela tá tomando banho? Assim, eu tô suspendendo a racionalidade e tipo, e se existisse, e se tudo que nós analisamos estivesse errado, e se ela estivesse certa, e se Jesus viesse e pegasse ela tomando banho? Assim, só pra viajar, né? Vamos ver as viagens que ela fez até o inferno, vamos analisar todas as situações que ela viu, porque em algumas igrejas pentecostais, algumas pessoas não sabem, mas o que acontece? Existe lá na Conde de Sazedas, que é um lugar aqui em São Paulo, que as pessoas vendem produtos gospel. É tipo uma rua que é do início ao fim só produtos gospel. De bíblias, livros, revistas, CDs, DVDs, tudo. Camisetas, tudo gospel. E lá tem DVDs de testemunhos de pessoas que supostamente foram para o inferno. E cada pessoa tem um inferno diferente. Então, na visão de cada um dessas pessoas, existe um inferno totalmente separado. Só que para outros não. Vamos ver como era o inferno que ela viu. Quando eu olhei para Jesus, ele estava com um olhar bem estranho para aquela mulher, uma face assim de repulsa. E eu disse, Senhor, o Senhor não está recebendo, é para o Senhor, louvor. O Senhor me disse, para minha surpresa, eu não recebo. Eu disse, como? E ele disse, não recebo, porque ela está com a máscara de Satã. Eu disse, o que é a máscara de Satã?
Satã, que eu não estou vendo, não. E o Senhor disse, a maquiagem é a máscara de Satã. E todas essas cantores que cantam para mim, dizendo que é para mim, que não estiver vivendo segundo a minha palavra. A palavra. Cadê a palavra? Fui no inferno muitas vezes. Muitas e eu vezes. vi o lugar dos cristãos que faz sobrancelha. Cristão e usa pó faz de arroz, sobrancelha? Débora Miranda e base. Glória a Deus. Pó de arroz. Que raspa. Olha, ela citou o nome de uma pastora da Igreja Deus e Amor. Ela usa pó de arroz no rosto para esconder essas marcas de pouco sono, muita idade. Tem que usar uma maquiagem. E cristão fazendo a sobrancelha, pra quê? Tipo Cristiano Ronaldo. Raspa a perna sem necessidade. Raspa a perna sem E necessidade. raspa braço pra ficar tudo lisinho. Pra ficar tudo lisinho. E pasme que tem até obreiros e pastores. Pastores. Amados irmãos, fazendo sobrancelha. Que eu vi nos anos 90, quando eu fui no inferno uma vez, eu vi os infernos. Foi uma caverna. Interessante aqui, ela viu os infernos. Então, para ela tem vários. Como o inferno de Dante, né? Tem vários tipos de inferno. Por isso que popularizou aquela situação lá. Vai pro quinto dos infernos. Pros quintos. Então tem categorias de inferno. Ela provavelmente ouviu isso de algum lugar. Ela não é nada boba. Ela tem isso no inconsciente dela. O profeta falar. Cheia de lama. Com animais podres, umas podridão horrorosa. A primeira que eu vi é Hebe Camargo. Está numas trevas. Os nomes das pessoas que ela viu no inferno e reconheceu. Mas qual seria o propósito de Jesus mostrar o inferno para uma pessoa? Por que Jesus não aparece logo? Por que ele não mostra o inferno logo para todo mundo? O que ele está esperando? Por que ele manda um recado para uma pessoa? E por que ele manda um recado para uma pessoa de uma igreja pentecostal e não manda um recado para uma pessoa, sei lá, uma pessoa que poderia mandar mensagem para um monte de gente e converter meio mundo? De apalpar com a mão, parece uma gelatina negra. Parece umas trevas que você pode apalpar. E ela gritava. Eram uns gritos desusados. Vi também Inesita Barroso na porta do inferno. Essa eu não conheço. Nos portão do inferno. Vi Leandro da dupla, Leonardo e Leandro. Que morreu em 91. Isso é grave, hein? Isso é grave. Se eu não me engano, há muito tempo atrás, eu não tenho muita certeza, mas há muito tempo atrás um médium espírita falou que ele estava por aí, ele estava rondando ainda, ele não estava no inferno. O que aconteceu nesse meio tempo aí? Esse tipo de situação é extremamente perigosa. Que pode causar um tipo de sofrimento na vida da pessoa que está viva, que gostaria que aquela pessoa que morreu não estivesse num lugar de sofrimento. Esse tipo de situação é um pouquinho perigosa. Será que Jesus não falou para essa mulher que ela não podia falar os nomes das pessoas que estavam no inferno? 98, se não me falha a memória, faleceu. Se Jesus existisse. Vi Michael Jackson. Michael Jackson. Glória a Deus. Vi Tônia Carreira. Tônia Carreira, não E conheço. o Senhor me disse para dizer qual foi o pecado de cada um que os levaram ao inferno. Aleluia. Show. O que vocês acham? Deixe o seu comentário aqui, se inscrevam no canal e até a próxima. Não deixe de sempre verificar se o sininho está ativado e de vez em quando entre no canal para ver se não tem novos vídeos, porque geralmente o YouTube não notifica todo mundo. Então, pessoal,
deixe seu like, compartilhe o vídeo, comentem